pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Aquático ou Merman da linha Masters of the Universe Origins. Isso mesmo, enquanto a gente não recebe as waves mais atuais aqui, as mais recentes aqui para nossa coleção, a gente dá sequência à nossa lista, pegando uma figura um pouquinho mais antiga, de uma wave já anterior, e a gente dá início aí ao Wave 3, a gente já concluiu as outras waves, e com a Wave 3 a gente começa aqui com o Aquático, que é um personagem que dispensa apresentações, todo mundo conhece, os fãs de Motu adoram, porque é um personagem da lista A aí, é um personagem importante aí dentre os vilões, está desde a primeira wave, seja nos Estados Unidos, quando a linha estreou lá em 82, quando saiu aqui também no Brasil pela Estrela, ou seja, é um personagem muito importante aí. A gente tem aqui a embalagem que aparentemente está todo mundo acostumado, vocês podem notar tem algumas diferenças, né? Aqui o logo não está He-Man and the Masters of the Universe, está só Masters of the Universe, porque essa embalagem aqui, essa figura veio da Europa, eu tive que importar, porque quando eu fui adquirir a Wave 3 ela já tinha sumido das lojas, então tive que me virar aí para conseguir as minhas unidades, né? Então por isso que vocês notam aqui não tem Aquático, tem só Merman, que é o nome original e internacional dele. Aqui no balãozinho amarelo, apesar de avisar que tem a mini comic aqui atrás, não está em português nem em espanhol, está em inglês, está em francês, ou seja, a gente tem aqui uma versão europeia do Aquático. A gente pode ver, como falei, a mini comic aqui atrás, e ao virar a embalagem, a gente nota, como sempre, né, uma gravura muito legal aqui, bem interessante. A gente está notando o Aquático embaixo d'água, uma ótima referência aqui com esse polvo gigante, as mini comics antigas, mas aqui em cima, muito interessante, está o He-Man e o esqueleto aqui, eles estão batalhando, mas sobre o Spider, que era um veículo aí, era uma criatura da linha Vintage, né? Spoilers à parte, né? Essa figura aqui, essa gravura é bem antiga, essa imagem. Até agora o Spider não deu as caras na linha Origins. Será que ele vem? Só o tempo vai dizer, né? Aqui embaixo nós temos a representação das características do personagem. É um personagem bem simples, então tá mostrando basicamente só suas características de articulação, que ele tem acessório, a espadinha. E aqui nós temos os integrantes da Wave 3, né? Além de He-Man e Esqueleto, que estão sempre presentes, nós temos os componentes da Wave 3 aqui, que é composta por She-Ra, Roboto, Zodak e Aquático, ou seja, todos personagens bem importantes aí, bem legais, compondo essa Wave 3. A parte de baixo aqui nós temos a questão legal de informações da própria Mattel e de segurança. Então, com tudo isso colocado, a gente pode então abrir essa embalagem e vamos ver aí como é que ficou o Aquático regular na versão Origins. Bora lá! Abrindo a embalagem, a gente já se depara com a mini comic que acompanha. Essa é a mini comic da Wave 3, em que, como é de costume, a aventura envolve os personagens dela, né? E aqui já nós temos na capa, né? O Roboto, o Zodak aparecendo aqui, o Aquático, bem legal aqui, tô vendo inclusive o Talon Fighter, né? Bem legal aqui na capa, e a aventura segue como a gente está acostumado, né? Mesmo na Europa, não há balões de texto aqui, muito triste, infelizmente só na América do Norte o pessoal está sendo sortudo aí de ter a aventura com os textos. Aqui nós temos só a possibilidade de curtir as gravuras. E como a gente sabe, os personagens que compõem a Wave estão aparecendo aqui, né? O He-Man já está pilotando a Talon Fighter, aqui tem o Aquático, invoca monstro marinho para enfrentar, tá o Zodak aqui também, né? Ou seja, estão aqui os personagens. Aqui a gente já encontra a She-Ra, bem legal aqui, interessante a aparição dos personagens, e que aqui nós temos o catálogo como é na embalagem também, né? Nós temos He-Man, Esqueleto e os 4 componentes da Wave 3. Na Wave 3 também nós temos uma novidade aqui, que inaugurou-se a presença do manualzinho de instruções, que mostra o personagem e escurecidas as partes que são removíveis. Então você pode desmontar essas partes do Aquático aqui, se quiser montar um personagem diferente, seu próprio personagem, brincar da forma que você quiser. Bem legal, eu acho que foi uma adição interessante, inclusive para ficar como recordatório, né? Guardar essa gravura aqui do personagem.
E aqui está ele, o astro do nosso review, já liberto da sua embalagem para a gente ver os seus detalhes. E a gente nota aqui a primeira coisa, que ele é bem simplesinho, né? Faz sentido, ele está na Wave 3 na linha Origins, mas na linha Vintage original ele era da Wave 1, e a gente sabe todo o histórico aí de reaproveitamento de partes. A gente nota que basicamente do pescoço para baixo é a base molde aí do esqueleto, né? A base de monstro aí, de demônio, que a gente tinha bem comum, era só um reaproveitamento, ou seja, corpo do esqueleto com uma outra cor, coloca uma cabeça nova, um coletinho, criou um personagem novo, né? Como eu falei no review do Scareglow, essa é uma das graças de Mestres do Universo também, né? Com poucos recursos eles criavam personagens novos. Aqui o aquático segue esse padrão, bem legalzinho. Uma coisa que é interessante a gente notar, para nós brasileiros, esse aquático aqui parece um tom meio diferente de cores, né? O colete amarelo, o cinto meio amarelado, meio verde, um laranja mais claro aqui no rosto e no calção. E isso tem uma razão, porque aqui no Brasil a Estrela lançou o aquático com uma tonalidade um pouquinho diferente. Apesar do verde escuro do corpo, o colete, o calção e a pintura do rosto aqui, né, era toda de um laranja bem escuro, era meio que tapado assim, ele tinha só o verdão escuro e o laranja escuro, era uma coisa só. Diferente da versão americana, lógico, esse aquático aqui está sendo baseado na versão americana, então por isso ele tem esse coletinho mais amarelo claro aqui, diferença de tonalidade na pintura aqui do calção e do rosto, né? Então não é igual o aquático que saiu aqui no Brasil pra gente. Inclusive, que se vale de curiosidade, os estrangeiros normalmente gostam muito do variante hoje em dia vintage do aquático brasileiro. Ele tem até internacionalmente o nome, o apelido de Estrela Merman, né? Que é o aquático da estrela que tinha uma coloração bem diferente da original da Mattel, lançado lá nos Estados Unidos. Mas fora isso, é uma construçãozinha bem simples, bem legal aqui do personagem. A gente pode notar aqui os detalhes no seu rostinho. Eu, à primeira vista, eu achei bem estranho essa pintura, né? Ela parece que está grande demais, toda essa parte laranja que foi pintada dele. E aí até fui puxar pela memória, lembrar-me do aquático vintage. Realmente ele não era todo pintado. Essa parte do lábio superior aqui não era pintada, né? Era mais ao redor dos olhos. Aumentou aqui a pintura, tudo bem, não vou reclamar, mas deu uma sensação diferente, não tão nostálgica assim ao ver, porque a escultura está muito legal, está muitíssimo parecida com a escultura do personagem vintage mesmo, e lógico faz menção, uma outra curiosidade aqui, essa escultura da face, né? For feliz a Mattel, eu acho que foi legal fazer alusão realmente à figura vintage, porque particularmente essa cabeça aqui é apelidada de cara de gato, né? O aquático com a cara de gato, por conta da escultura do personagem aqui, da figura, que era tão diferente da arte da embalagem, né? Isso aí a gente tinha uma característica, eu também me perguntava quando era criança, ele era tão diferente do personagem que eu via no desenho, tão diferente do personagem que eu via na arte da embalagem, né? Por que fizeram essa escultura aqui diferente para o aquático? Independente disso, hoje em dia é muito nostálgico, bem legal. Eu estou bem feliz com o fato de ter esse aquático aqui também na coleção, porque é bem histórico aqui, é bem emblemático. Fora isso, a gente tem o coletinho dele aqui. Ele é um coletinho bem simplesinho, todo amarelo aqui, sem detalhes de pintura, de um plástico bem maleável, bem molinho, e também aqui atrás o coletinho é igualzinho como era na figura vintage, a maneira de você prender aqui o coletinho com uma bolinha aqui e os dois passadores aqui atrás, bem igual. A gente nota detalhe de pintura aqui no cinto, no cinturão dele, né? A gente tem aqui, bem legal. Eu sempre achei legal esse detalhe do aquático estrangeiro, do aquático da Mattel, que tinha um detalhe a mais de pintura. Como eu falei, o nosso da estrela era tudo um laranjão. Hoje em dia também é icônico, mas eu achava muito legal o fato do aquático estrangeiro, do aquático da Mattel, ter essa diferença, né? Se eu não estou enganado, tem algumas versões do aquático que saíram depois, até que nem tinha pintura também nos Estados Unidos. Mas a original tinha esse detalhezinho e eu achava bem legal ter diferença aqui de tonalidade entre o calção e o cinturão, bem legal. Fora isso, o único detalhe de pintura também é no rosto, esse tom de laranja, e os olhos, né? Nós temos aqui a pintura, inclusive, das pupilas e dos dentes aqui embaixo, que compõem aí o conjunto. Fora isso, não tem mais nenhuma outra pintura aqui. O personagem está inteiro tapado aqui na cor do plástico. A gente nota aqui que não tem pintura da botinha, não tem nada.
é simplesmente o verde, mas era assim também a figura vintage, então não tenho do que reclamar. Bem legal ficou essa versão Origins aí do aquático para fazer alusão à figura vintage. Quanto às articulações, como ele é bem básico, ele segue então o padrãozão que a gente está bem acostumado, né? Pode girar a cabeça para os lados, tem um joguinho aqui na cabeça proporcionado pela ball joint, ele pode subir até aqui e pode descer esse tanto aqui a cabeça. Tem articulação aqui na altura do ombro, ele pode subir até aqui, pode girar 360 graus, a articulação simples aqui no cotovelo, que também permite o giro. E a articulação aqui no punho, ele pode ir para baixo, pode ir para cima e também gira. A articulação aqui na cintura, a articulação no quadril aqui permite uma boa abertura de pernas, proporcionada pelas ball joints, pode ir aqui para frente esse tanto, para trás esse tanto, a articulação simples aqui no joelho, essa articulação da Mattel, dessa forma que eles criaram, que também permite girar, e também tem articulação aqui na botinha que permite o giro, e aqui no calcanhar ele pode ir para trás esse tanto, subir esse tanto e girar aqui, e tem esse joguinho que permite facilitar o posicionamento do personagem aqui quando você quer colocar em poses. Com relação aos acessórios, o aquático vem apenas com sua espadinha, bem clássica, igualzinho a que era na figura vintage. Achei bem interessante que até a guarda aqui, a proteção da mão aqui, colocaram também como era antigamente, né? E lógico, a sua característica mais marcante, que dá até o apelido nessa espada aqui, de espada de milho, né? O aquático tem um monte de apelidos aí referentes a ele, né? Bem interessante. E aqui nós temos como se fossem uns grãozinhos de milho, por isso que dá esse apelido a essa espada aqui, parece que é uma espiga, né? Bem interessante. Uma coisa que eu achei legal aqui, que é de um plástico bem rígido, e eu me lembro que na figura vintage, pelo menos a da estrela, que eu me lembro, meu irmão teve, ela era bem borrachada, era de um plástico bem molinho. Aqui ela tá bem rígida, bem dura, bem diferente do que eu me lembrava na infância. Mas tá aí, é o único acessório que vem com o aquático, igual era na figura vintage mesmo. E agora aqui um momento que a gente curte bastante fazer, que é comparar a figura que está sendo revisada com outras versões, de preferência outras versões suas mesmo, né? E aqui é o caso, a gente tem o Aquático Origins comparado com o Aquático Classics. Como eu sempre falo, né? A característica da linha Classics, cheia de detalhes, cheia de articulações, é uma figura muito bonita, muito premium, né? Especialmente voltada para colecionadores. E aqui a gente tem esse comparativo, uma figura bem mais simples, mas que ambos carregam toda essa nostalgia aí e uma revisão, né? Uma releitura da figura vintage, da qual os dois se inspiraram. Eu achei legal, eu coloquei os dois comparados aqui, eu coloquei inclusive nesse aquático para fazer o comparativo no Aquático Classics, essa cabeça aqui com cara de gato, porque na linha Classics esse aquático foi a primeira figura que veio com head extra, né? Ele tem essa aqui para quem gostava de lembrar da figura vintage, e tem uma outra que lembra muito o que saiu na linha Origins depois, o aquático LOP, né? Do Lords of Power. A gente vai fazer esse comparativo dele no futuro, mas aqui a gente tem pra gente comparar exatamente a construção, a própria característica aí, o coletinho, tudo bem parecido, inclusive as espadas. No caso do Classics aqui, a espada já não é mais de milho, né? Mas ela é bem interessante pra gente ver aqui as diferenças e as semelhanças, afinal ambos estão representando o mesmo personagem. E aí está, pessoal, este foi o nosso review do Aquático Motu Origins da Wave 3, né? A versão regular, a primeira versão que saiu. Digo isso porque mais pra frente saiu a versão Lords of Power, que era um pouquinho diferente, mas esse aqui carrega toda uma nostalgia de ser a representação da figura vintage que saiu realmente no mercado lá quando a linha estreou, né? Bem legal, eu acho bem interessante. Esse é um aquático que eu fazia questão também. Muita gente prefere, e eu entendo, o aquático Lords of Power por ser mais bonito e por lembrar mais o aquático do desenho animado mesmo. No geral, é uma figura bem simplesinha, como eu falei. É basicamente um repente do corpo do esqueleto, tá com uma cabeça nova e só. Mas tem a sua importância, é um personagem bem legal aí, personagem que para todo fã de Motu faz questão de colocar na coleção, sem dúvida, né? E lógico, eu recomendo, apesar dele ser simples, eu recomendo, porém compreendo totalmente quem substituiu
Esse aqui pelo Lords of Power, que saiu depois porque achou o outro bem mais bonito. O outro a gente vai fazer um review futuramente aí a gente compara os dois aí certinho. Então, vou ficando por aqui, agradeço quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo. Se esta é a primeira vez que você está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa o like aí pra gente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se que ajuda pra caramba o nosso canal. A gente tem notado aí que cada vídeo postado dá uma aumentadinha aí nos inscritos, isso é bem legal, dá um estímulo aí, dá um ânimo pra gente continuar aí trazendo mais vídeos de figuras, certinho? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!